afastada, mas Retornou, né? retornou. A gente indo agora ao oeste, né? Nós nos deparamos com essa situação. As pessoas realmente necessitadas do mínimo de alimento. Tomamos conhecimento lá de mulheres grávidas. Isso é triste, né? Realmente é uma situação. Eu acho que essa crise econômica que assolou o país, né? E que provocou essa retração na economia, jogou as pessoas realmente numa situação de pobreza, quase miséria, né? Porque você não tem o que comer, miséria, né? Miséria, exatamente. E isso condói muito a gente. A gente fica muito sofrido, né? A fome é o derradeiro degrau da miséria. É o fim. Com certeza. Então agora, nós temos nos deparado com isso, temos nos deparado também com algumas potencialidades, né? Por exemplo, quando a gente visita algumas empresas florescentes, né? Como a Esterbom, por exemplo, né? Ou algumas empresas de Mossoró na parte de fruticultura, aí a gente fica a campanha toda oscilando entre a depressão e a euforia, né? De 8,800, né? 8,800. Exatamente, entre a depressão e no outro momento de euforia. Por que esse estado não dá certo? Não é possível, era para dar certo. Agora, Geraldo, me diga agora, você é a sua primeira candidatura. Então, eu tenho muito interesse em saber de você, como é que você está reagindo ao que está identificando? O que é que você está aprendendo que poderá lhe ajudar a exercer o mandato de deputado federal bem a serviço do Rio Grande do Norte, como é a sua vocação? Nós vemos primeiro que há um número de eleitores bem significativo que está enxergando a política de uma nova forma, né? A política como uma coisa coletiva, e eu tenho dito sempre que trabalho com o coletivo. Eu tenho evitado muito as pendências individuais. Aqueles chefes, né? Certo. Chefes de eleitores, liderança. A política antiga, né? A política antiga. Eu não tenho como fazer essa política porque ela não é o meu estilo, né? O meu estilo foi sempre a política coletiva e eu acho que nós precisamos caminhar nesta direção. Então eu tenho trabalhado muito com associações, sindicatos, cooperativas, né? Desde associações de barbeiros, de barraqueiros, de bugueiros, cooperativas as mais variadas, né, de crédito, de trabalho, de eletrificação. São oportunidades muito interessantes da gente ver que existem as questões globais que interessam as pessoas. Não são só os interesses privados ou individuais, né? Eu tenho aprendido assim muito do Rio Grande do Norte, porque a gente pensa que conhece as coisas, né? Pensa que conhece. Pensa que conhece. Na verdade, quando a gente cai na estrada e começa a percorrer os caminhos do Rio Grande do Norte, a gente vê que a sociedade ela se organiza, é muito complexa a organização da sociedade, não é? É verdade. Mas a política, eu tenho dito muito o seguinte, e as pessoas têm compreendido, o que é o meu conceito de política? É a forma de transformar a vida das pessoas para melhor. Isso tem sido meu propósito e minha mensagem onde eu vou. Sei. Inclusive, estive na minha cidade, Marcelino Vieira, essa semana, né, no final de semana. Fiz até um comício lá. Nesses tempos sem comício, né? Volta às origens. Na minha terra eu tinha que fazer, né? Porque realmente é muito difícil, ninguém junta mais o povo, né? Não se consegue mais juntar as pessoas. Normalmente são muito descrentes, né? Totalmente. São reuniões fechadas, né? Normalmente ali. Inclusive, no momento que a gente estava lá nesse comício, vamos dizer assim, tinha uma reunião lá fechada de outros candidatos, tudo. Aí vem os boatos, né? Tinha 20 pessoas lá, tudo. Faz parte, exatamente. Mas assim, é uma experiência muito rica, né? Muito rica porque a gente percebe. Primeiro, como é que você está indo? Uma curiosidade, você faz uma agenda própria, você combina com alguém antes, ou você visita os municípios e se apresenta? Como é que você tem feito isso, essa agenda? A gente normalmente tem a campanha é uma estrutura relativamente grande, né? Você tem um núcleo grande de coordenação, de pessoas que fica formando um grupo bem amplo. E a partir daí você tem pontos de contato na maioria dos municípios, né? Agora, claro, tem aqueles chaves, né? Municípios chaves. O Alto Oeste é uma região muito que eu nasci lá, tenho muitos contatos lá, de Mossoró para lá, né? Ali no Siridó também, e a Grande Natal. São os três eixos mais movimentados, assim. E são pessoas que já têm laços de conhecimento, né? São pessoas que acreditam num propósito, num projeto. São pessoas da área de saúde ou do cooperativismo.
A família, né? Que é outro grande núcleo que você conta numa política. É impressionante como a família se agrega, é uma coisa bem interessante, né? Muito importante. Então a gente começa a perceber que o Rio Grande do Norte tem muitas potencialidades, mas precisa realmente a classe política do Rio Grande do Norte, a gente até já teve a oportunidade de conversar isso antes, é verdade. Eles precisam vestir mais a camisa do Estado. É verdade. Né? Eu tenho feito uma pregação, e a maioria das pessoas também tem me dito, que a gente tem que substituir o modelo de política familiar, que ainda é prevalente no Rio Grande do Norte, por um modelo de política do interesse público. Porque o retrato ainda hoje da campanha atual é um retrato de política familiar, lastimavelmente. Muito, né? Da política antiga, da política tradicional. Né? Muito da política antiga. E nós tivemos alguns casos assim, por exemplo, a renúncia de Laura Helena, que era do nosso partido, do PPS, de concorrer. Né? Laura se decepcionou. O que levou ela a desistir de concorrer? Ela se decepcionou com realmente a pouca mudança ainda na prática política. Na prática política. Ainda há o peso econômico na campanha política. O velho estilo, né? O velho estilo. As lideranças, quando procuram dar apoio, por isso que eu tenho evitado essas questões das lideranças individuais, porque normalmente elas falam muito que precisa de uma estrutura para trabalhar, mas essa estrutura, em suma, são recursos financeiros, né? Quase uma compra de voto. Então, Laura, que é uma política da nova geração, se decepcionou muito com isso. Se frustrou com isso, Se frustrou, né? E inclusive conversamos e ela disse que realmente não queria participar nesse sistema, né? Como eu já originalmente tenho um sistema político voltado para entidades e instituições, eu sofro menos esse tipo de assédio, né? Mas de vez em quando a gente se depara com o que menos você espera. Vem pessoas ligadas a esse sistema e de repente a conversa está muito boa, mas num dado momento vem a história, chega a história de recurso financeiro, que infelizmente a gente tem que esclarecer que não é o formato político. E temos que fazer o possível para acabar com isso. Né? Não vai ser fácil, vai levar tempo, mas temos que fazer. Eu tenho escutado de alguns políticos que esse modelo, assim, aos poucos ele vai esgotando, porque também quem ainda pratica isso está tendo muita resistência de conseguir o voto. Muita gente, as pessoas não querem mais votar por imposição de liderança ou por receber algo. A consciência do eleitor vem mudando nessa eleição, e há um comportamento diferente. Né? As pessoas votam por acreditar na proposta, por acreditar na pessoa. Você tem percebido isso? Sim, eu vejo duas coisas. Primeiro, as promessas dos políticos de que vão dar o dinheiro. O dinheiro não vai chegar, não. Visitando o interior, já percebe que não está fácil, né? Percebe que não está fácil. Quando vinha aquela história eu já ouvi muitas queixas, digamos, não acertou comigo e não cumpriu. Já vi demais essa história, né? E a outra, você tem razão, vai também ter muita promessa de liderança de que vai dar um número de votos e não vai cumprir pela motivação que você diz aí. Na prática não vai corresponder. Não vai. E outra coisa, o eleitor está independente em alguns aspectos da política. Presidente, você não consegue, o eleitor é independente, você não consegue. Ele tem a própria preferência. O governador também, né? É um retrato que a gente está vendo, que apesar dos prefeitos pressionarem, assim, mas aí você vê que a população não está seguindo os prefeitos. Ô Geraldo, isso não é um fato muito marcante nas eleições majoritárias? Sim, e o Senado, né? O governo e Senado, não é? Isso, porque eu não sou candidato, não estou fazendo campanha, mas converso muito e as pessoas conversam, e me registram isso. Sim. Que há uma ideia, você ainda consegue o voto no outro nível, federal e estadual. Isso. Mas os cargos majoritários, as pessoas querem ter voo próprio, decisão pessoal. Bate essa informação? Bate, inclusive um pouco no federal também. Né? Só que não chegou ainda com a intensidade do majoritário. Não. Tanto que o quadro hoje é de uma renovação pequena. Né? Não é aquela renovação, porque troca-se 6 por meia dúzia. Né? Vai ter uma mudança, talvez de 40% a 50%, mas grande parte vai ser 6 por meia dúzia. Né? Agora, Geraldo, me diga uma coisa, você que está candidato, eu sei o seu estilo, conheço sua maneira de ser, pela sua ação na presidência do sindicato, eu lhe pergunto como é que essa nova eleição, com esse surgimento dessa agressão a Bolsonaro,
candidatura do PT só saiu agora, pouco antes das 17 horas, que era a data final, na tentativa de ficar com Lula, uma coisa forçada e ilegal, que todo mundo sabia disso. Claro. Como é que as pessoas que você convive, como é que as pessoas veem essa prática de eleição desse jeito? Primeiro, há uma preocupação muito grande com essa radicalização do país, né? Sim, isso é preocupante. Essa é uma questão que as pessoas têm apontado, porque nós corremos o risco de sairmos dessa eleição muito divididos, né? Pelo mapa que vai se desenhando. Porque nós tínhamos até alguns candidatos com capacidade de pacificar o país, né? Mas, pelo andar da carruagem, provavelmente nós teremos aí no segundo turno um conflito mais ou menos de direita e esquerda, que pode apesar de dizerem tanto que esquerda acabou, direita acabou, mas não é verdade, né? A gente sabe que o conflito, pelo contrário, o Brasil entrou nesse conflito ideológico e para valer mesmo, né? Inclusive nos aspectos morais, né? Nos aspectos. Você veja que essa agressão a Bolsonaro é fruto disso. Com certeza. É fruto disso aí. É um resultante disso aí, eu acho. Eu acho que é um resultado disso aí. Agora, lhe pergunto, Geraldo, você acha que, nos seus contatos, que você percebe que é verdade que você é candidato a primeira vez, você é uma pessoa inteligente, convive, sabe? Você acha que os eleitores estão mais esclarecidos, estão mais indagativos, estão com capacidade de escolha, mesmo diante dessa engrenagem da política antiga? Tem, mas tem muito fanatismo, né? Tem, né? Que é uma coisa negativa, exatamente, né? A gente vê, por exemplo, vamos falar com clareza, né? Vamos dizer assim, o eleitor da esquerda, o eleitor de Lula, ele não se rende às evidências. É verdade. Né? Não adianta você dizer que está preso por corrupção ou por isso, ele não se rende, ele acha que não é por isso. Então, isso é ruim para o país. Muito. Porque era preciso ter consciência. O PSDB tem seus crimes, que puna, que vai à cadeia. E o PSDB pode se falar o que quiser, mas a maioria entende que se o camarada fez para quase corrupção, está preso é justo. Mas o eleitor de esquerda não. É realmente sectário. Entra com você. E isso o fanatismo, isso é muito ruim. Essa parte me preocupa. Porque a pessoa não raciocina. Ela está condicionada a aceitar aquilo e é intransigente. Isso é muito ruim. Sim, com certeza. Tudo, em política, em futebol, em qualquer coisa, essa posição radical é péssima. Com certeza. Você vê, por exemplo, a loucura que se transformou as redes sociais com esse atentado ao Bolsonaro. Dizendo que era falso e que... olha, foi uma coisa... O camarada tapa os olhos até evidente. Exatamente. Uma faca daquele tamanho, espetado. Teve 5. Ficou com pressão de 10 por 3. E se dizer que é uma farsa, é duro, né? É verdade. Eu achei, não sei se você viu, Felipe, só para descontrair também um pouquinho, um vídeo que está circulando, um humorista bem interessante, ele disse, falando sobre isso, que a facada mobilizou o país todo. Aí Bolsonaro de repente estava na Globo, na Record, não sei o que, aí o humorista disse, está até aqui no meu show. Então, foi um espetáculo esse negócio. Aí a Moedo vendo aquilo, disse, será que dói muito? Atrás do votinho, será que vale a pena? Mas, Geraldo, me diga uma coisa, vamos agora para o candidato eleito. Vamos você logrando êxito nessa eleição, quais são os seus pontos de vista a respeito de segurança pública, de educação e de saúde? Eu tenho dito muito, inclusive nós nos envolvemos muito nas redes sociais, que é a forma hoje do dia a dia da campanha, né? É feita nas redes sociais, inclusive o que vai para a televisão, a repercussão ela acontece nas redes sociais, né? É muito interessante. Eu digo muito o seguinte, Filinto, primeiro a minha área é a saúde, né? Ela precisa de, vamos dizer aquela palavra meio batida, mas ela precisa de um choque de gestão, né? Ela precisa de um choque de gestão, porque esse modelo dos últimos anos de estatizar exageradamente a saúde, de fechar todos os pequenos hospitais e maternidades que haviam no interior, vamos pegar o Rio Grande do Norte, que a gente está falando aqui, isso foi muito nocivo para a saúde. Assim, né, Geraldo? Extremamente. Você visita, por exemplo, a Apodi. Se você for ver a APAME de Apodi, é uma coisa, é uma estrutura grande. Eu conversando lá com o presidente da APAME, ele me disse que tinha condições de chegou meses a fazer 200, 300 cirurgias, está desativada. Totalmente desativada. Exatamente. Por quê? Porque houve uma
vamos dizer, um preconceito nos últimos 20 anos de total afastamento do serviço filantrópico privado. Se houve corrupção, ou se havia, normalmente essas APAMs às vezes eram... Se fiscaliza e pune, né? Que se alcança aquele que errou, mas não dessa forma. Então houve uma pressão muito grande, porque essas APAMs de interior, essas estruturas, normalmente eram administradas por grupos familiares de longo tempo, né? Porque até no interior... Convivência na área. Isso, convivência, perfeito, com expertise, né? Não é fácil. Aí, de repente, vamos dizer, o tecnocracismo, aí diz, não, isso é uma associação, tem que ter alternância, tem que ter não sei o que, essa pessoa está aí no poder há 20 anos, mas não era poder, era um serviço, o cara não recebia nada por aquilo, né? Então, de repente, se fecharam mais de 100 municípios do Rio Grande do Norte, estão com suas APAMs todas desativadas, as mulheres sem ter onde ter crianças, né? E para completar também no mapa do Estado, a tendência que foi detida no último ano, era de fechamento dos hospitais regionais, de entrega aos municípios, quando a gente sabe que os municípios não têm como administrar isso. Mas eu lhe respondo assim uma coisa, por exemplo, me perguntaram qual seria os pontos cruciais, assim, que você, em termos de investimentos. Eu acho que o governo, os próximos deputados, eles têm que, nas emendas coletivas, eles têm que trazer emendas para um hospital de emergência em Natal. O Valfredo já deu o que tinha que dar. Ele está superlotado e não tem como ampliar mais. Né? Temos que fazer um hospital... mais uma unidade de saúde. Mais uma unidade de saúde é uma necessidade. Né? Você, se eleito, vai lutar por isso? Com certeza. Esse hospital, pelo que eu vejo em João Pessoa, pelo que eu vejo em Campina Grande, se você não construir uma unidade nova, você não consegue desafogar aquela que existe. E o Valfredo pode ser um hospital maravilhoso, complementar a este hospital, mas também para as cirurgias eletivas, que é outro gargalo grande. Filas de 3.000 pacientes para cirurgias de hérnia, de vesícula, de próstata, de varizes. Então, realmente é necessário. Agora, precisa de uma reforma administrativa, realmente. Não é só injetar recursos, né? Precisa de uma reforma administrativa, onde a gestão ela seja profissionalizada e possibilidades de novos contratos. Eu usei um pouco na minha proposta, né? A gente nota que muitas vezes o serviço público pode ser muito melhorado se a gente mudar algumas formas de contrato. É claro que vai ter sempre a carreira com dedicação exclusiva, carreira médica, etc, etc. Isso aí tem que ser preservado. Mas você tem que pensar em novas formas de contratação através de metas e objetivos, né? E que não seja necessariamente atrelada a uma carga horária. Então isso aí é uma possibilidade. Ora, se eu preciso, vou lhe dar um exemplo, de 200 ou 300 consultas de oftalmo ou de cardiologia por semana, eu necessariamente vou ter que montar uma equipe ou contratar 10 cardiologistas, ou eu tenho como contratar por metas, né? Então, são alternativas contratuais que a gente também tem. São coisas racionais, São coisas racionais, que você tem que pensar nessas formas de contrato que possibilitem a eliminação dessas filas, né? Na segurança Antes de você passar para a segurança, você tem levado essas suas ideias, tem exposto as suas ideias nesses encontros que você mencionou aí? Sim, nós temos conversado, né? Inclusive, eu aprendi a fazer uns discursos mais longos agora. Às vezes... Vamos organizar um evento da rádio para certo? Às vezes, em Marcelindeiro eu falei quase 50 minutos. É um discurso de estadista já, né? Não, mas às vezes você, quando você tem que abordar essa temática que a população quer ouvir, ela quer saber se você tem consistência. Né? Vamos espremer, vamos espremer esse candidato para ver se sai alguma coisa, né? Então, nós estamos num processo, quando você se submete a uma campanha política, você passa num processo onde você é espremido, é triturado, né? Vamos ver aqui qual é o caldo que vai sair daqui, se tem algum valor que ele está propondo, se não é só utopia, se não é só... Né? E eu sou muito realista nas minhas coisas, né? Então, educação, segurança e saúde são os pontos-chave, né? De qualquer campanha. Falando sobre segurança. Na segurança a gente nota que realmente a questão das drogas é o grande nó
Eu dito isso aqui É. milhares de vezes. Este é o grande nó. E o crime, que é o crime organizado? Exatamente. E que se vale da droga, né? A droga financia. Que financia, exatamente. E se formou uma rede que vai ter que investir na repressão, evidentemente, no encarceramento dessas lideranças, dessas facções. Afastá-la, né? Exatamente, tem que afastá-las da sociedade e fazer o trabalho de médio prazo, que é de educar o povo, do Estado presente nas regiões vulneráveis, não é? Mas se nós, evidentemente, não armarmos a polícia adequadamente, se nós não mapearmos estas áreas de crime, se nós não eliminarmos, que eu digo é encarcerar, não é matar, né? Não, claro. Se nós não encarcerarmos essas lideranças e bloquearmos o contato delas com quem opera do lado externo dos presídios, é muito difícil solucionar isso, né? E a entrada da droga é um grande desafio, Geraldo, porque o que entra aqui, o que se apreende diariamente de droga, é um negócio assim fantástico. Olha, se aquilo tudo é apreendido, e o que passou, e o que entrou, nós temos uma fronteira completamente desguarnecida, totalmente desguarnecida. Eu tenho uma visão disso, Geraldo, eu gosto de palpitar sobre segurança pública. Sim, eu me lembro. Eu vejo aqui, veja o seguinte: se nós não tivermos, e aí daí eu já lhe faço um apelo, se você chegar à Câmara, para que se faça esse esforço. Se não houver um esforço conjunto, governo federal, governos estaduais e governos municipais, nas principais cidades, nós não vamos conter a violência nem o consumo de droga. Não sei se você concorda. Com certeza. E assim, eu caso muito essa questão do combate à violência com algumas ações no campo de trabalho e renda, né? Porque nós sabemos que a população alvo para entrar no crime são os desfavorecidos, né? Exatamente. Então é preciso que eles não têm opção. Não tem opção, exatamente. Exatamente. Então eu imagino, e os países pobres, quando querem ocupar sua população e afastá-las do crime, eu tenho lido um pouco sobre isso, eles têm que fazer um amplo programa de trabalhos elementares, porque essas pessoas às vezes não têm nenhuma formação profissional. Falta qualificação. Mas um trabalho de limpezas de rua, né? De cuidar de idosos, de despoluição de rios, tarefas tem. Tarefas tem. Exatamente. De tirar mato. Ora, você anda numa estrada daqui pro interior, você vê aquele matagal de beira de estrada, né? Então o governo precisa fazer um grande programa de serviços elementares para que essas pessoas tenham como viver, né? Isso aí é uma coisa que casa também com vamos dizer, o afastamento desse grupo vulnerável de ser cooptado pelo crime, né? Na educação, eu tenho dito sempre o seguinte: eu sou filho de uma educação pública de qualidade, né? Eu estudei na escola pública a vida todinha. Quando vim para Natal, fui para a Escola Técnica Federal, fiz minha universidade na Universidade Federal, né? Então eu provei o que tinha de bom e entendo que essa educação pública de qualidade é o que pode diminuir a desigualdade do país. Porque quais são os objetivos que a gente tem a longo prazo para o Brasil? Desenvolvimento, riqueza e diminuição das desigualdades, né? É mais ou menos esse o retrato. Corrigir essa ausência de emprego. Nós temos 14 milhões, 13 milhões e tantas de pessoas desempregadas. Exatamente. Pai de família, tem mulher, tem filho, né? Então, o que é que eu vejo assim? O Estado tem essas potencialidades econômicas, né? E acredito que nós temos um potencial enorme nessa parte de fruticultura. Aqueles grandes projetos de Cortez Pereira, o Estado tem que retomar. Tem que retomar. Cortez estava muito à frente do tempo. Muito à frente. Raciocinou muito na frente. Esse aí eu conheci de perto. E você vê, até hoje, o que ele plantou ainda não é? A questão da cultura do caju, né? Da castanha, que é um produto nosso, embora às vezes já tem que buscar no Ceará castanha, né? Camarão, né? E a fruticultura realmente são... Camarão que a gente já foi líder de produção e hoje perdemos essa posição para o Ceará. Para o Ceará. Agora, Geraldo, dentro desse contexto que nós estamos conversando, vamos ver o seguinte: potencial do Rio Grande do Norte. O Estado tem potencial. Por exemplo, as energias solar e eólicas, elas podem dar
melhorar a condição econômica do Estado. Você concorda? Totalmente. Nós, inclusive, através da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, que é Roberto Coelho, né? Ele está aí, ele foi um dos incentivadores da vinda dessas empresas chinesas, Sim, né? sim. Colocou em contato com o governo atual do Rio Grande do Norte, e essas empresas chinesas, eles vão entrar firmemente nessa área de energia solar, né? Você sabe que há uma previsão de aplicação no setor de 3,5 bilhões de reais nos próximos anos. Exatamente. Nós já somos o estado de maior potencial de produção de energia eólica. E com esse investimento, ninguém vai nos pegar, porque nós somos o estado mais bem vocacionado para isso. Exatamente. E se, paralelo a isso, nós começarmos a abrir pequenos negócios de fabricação, né? Desses equipamentos, aí nós daremos um salto considerável. Porque até hoje, tanto a energia eólica quanto a solar, nós estamos trazendo os equipamentos somos de fora. Dependentes, né? de Somos fora. Dependentes de fora. Mas se nós começarmos a desenvolver uma indústria local, nós poderemos dar um salto muito grande. Claro, né? porque inclusive vai baratear a confecção, vai ser possível ampliar, porque hoje é um investimento muito elevado. É tão bom que mesmo sendo um investimento elevado, nós chegamos a esse ponto. Nós temos, repito, programado a partir do próximo ano, um investimento no Rio Grande do Norte em energia eólica de 3,5 bilhões de reais. É um dinheiro expressivo. É muito expressivo. Então nós precisamos aí acoplar isso ao ensino, né? Sim. Ou seja, o ensino profissionalizante nessa área. Também. Então as coisas na política são muito interligadas, né? Como então, violência é interligada com educação, com programas sociais, né? Com desenvolvimento, com industrialização, com emprego, com desemprego. Exatamente. Então, esse é o retrato que às vezes você numa Câmara Política, você pega essa dimensão, né? Da problemática e vê que às vezes a solução de um problema numa área, ela está intimamente ligado a outra área, que precisa funcionar adequadamente, né? Para que diminua a deficiência naquela área que nós hoje estamos focando, como segurança, por exemplo. Agora, Geraldo, você tem encontrado, quando você fala, eu repito a pergunta um pouco, eu gostaria que o ouvinte tomasse conhecimento disso. Você, ao defender essas propostas que você está defendendo aqui, perante as pessoas com quem você fala, você sente que há receptividade, sente que as pessoas estão sintonizadas com essa necessidade? Sim, porque os grupos que, vamos dizer, que me cercam e que eu procuro para levar essa mensagem são grupos que são receptivos a isso também. Certo, não é? Você Mas está plantando num terreno fértil. Então. Exatamente. Mas independente disso, a gente vê, por exemplo, quando você vai aos interiores, você vê que há uma sede muito grande de desenvolvimento. Imagina. As pessoas querem se desenvolver. Por quê? Porque a televisão, as redes sociais, elas mostraram às pessoas dos interiores o mundo, né? E elas querem este mundo. Exatamente. Então elas têm sede de mudança, de desenvolvimento. O risco que nós temos, isso a gente sente também, é das pessoas responsabilizarem só o Estado de dar essas coisas aí. E o Estado não vai conseguir suprir isso nunca, né? A gente nota que muitas vezes as pessoas acham que isso vai cair do céu, o Estado vai, não é? O Estado tem que dar educação, segurança, né? Uma educação de muita qualidade. É um esforço conjunto, exatamente. E não atrapalhar a iniciativa privada. Exatamente. Políticas de desenvolvimento, incentivo à iniciativa privada, crédito, né? Eu tenho dito muito crédito. Eu tenho trabalhado, Felipe, por exemplo, com cooperativas de bugueiros, com associações de cabeleireiros, e eles perceberam a importância de uma cooperativa de crédito. É engraçado, né? É interessante. Por quê? Porque eles conseguem, em vez de pagar ou economizar durante 12 meses ou 24 meses para fazer uma obra no salão deles, ou comprar uma cadeira nova, tudo, eles perceberam que uma cooperativa de crédito, com crédito acessível, barato, eles podem já comprar isso e irem pagando. Já se antecipa, né? Exatamente. E os bancos oficiais não dão praticamente crédito para isso, né? É verdade. É no cooperativismo de crédito que está também uma boa saída para a sociedade como um todo e para as instituições, né? Cooperativas, associações. Geraldo, me diga uma coisa, você é candidato, você tem um partido, eu lhe pergunto, o seu partido a nível nacional apoia que nome para a presidência da República? Eu pertenço ao PPS, né? É um partido, já foi um pouquinho maior, mas de qualquer forma nós pensamos hoje quase
em duplicar a bancada. Hoje tem 8 a 10 deputados federais, nós queremos chegar a 15, né? 15 a 18. E, historicamente, o PPS é um partido com essas características de visão social, né? Hoje ele já há alguns anos, algumas campanhas, ele é aliado do PSDB. Ele tem trabalhado então o PPS apoia a candidatura de Alckmin, né? Que realmente Alckmin, se não fosse essa onda de corrupção que está atingindo o PSDB, era um candidato que 4 mandatos de governo de São Paulo. Acho que foram 5, não? Acho que foram 5 mandatos. Mais um de vice, né? Ele 5 mandatos. É um homem que tem uma vivência muito grande. Eu confesso a você que, como observador, eu acreditava que a candidatura dele fosse decolar. Eu também. Eu não entendo como é que ele está pontuando tão baixo com o perfil que ele tem. Inclusive com o perfil de pacificar o país, né? Porque nós todos, além da capacidade administrativa e gerencial, né? Claro. Quem governa São Paulo governa o país. E minha preocupação é que nós podemos realmente partir para uma situação de segundo turno, se não houver esse crescimento, de um confronto realmente que pode dividir e marcar muito a sociedade, um confronto de direita e esquerda que pode ser nocivo, né, para a sociedade. Por quê? Porque vão ficar cicatrizes e questionamentos posteriores, profundas, né? Exatamente. Posteriores à eleição. E mais do que nunca nós precisamos de uma unidade. O ideal no Brasil, não sei se você concorda comigo, é que, passada a eleição, fosse quem fosse o eleito, que todos nós, políticos, empresários, comunicadores, todos jornalistas, nos uníssemos em torno do Brasil. Perfeito. Porque nós precisamos. Estamos com um déficit muito grande. O país vive uma crise sem precedentes, não é verdade? Com certeza. Então tínhamos que partir para isso e não para um confronto. Nós precisamos, passar da eleição, pensar no país. No país, né? Claro. E menos nos grupos, claro, cada um defendendo suas ideias, mas dentro das regras do jogo democrático, né? Dentro do Congresso Nacional, mas permitindo a quem foi eleito administrar e desempenhar as suas funções de acordo com o programa pelo qual ele foi eleito. A Câmara e o Senado têm que chegar para o novo presidente e conversar com ele, pactuar um exercício de função, um mandato, uma maneira de ação. Eu penso assim. Com certeza. Pode ser que eu tenha apenas um... Deixa eu abrir aqui para o ouvinte aqui, o Nilson de Nova Cruz. Ele pergunta o que o candidato acha de federalizar a saúde pública, tendo em vista que invariavelmente os hospitais federais têm melhor estrutura e serviço. Eu acho que tem que haver alguns hospitais federais e algumas instituições federais. Por exemplo, nós tínhamos antigamente a Fundação CESP, né? Que cuidava da parte de prevenção. Epidemias, endemias, e uma das causas da volta de muitas doenças foi o fechamento dessa fundação, né? Essas funções foram transferidas para estados e municípios e às vezes esses estados e municípios não estavam preparados. Na prática, nunca. Né? A federalização completa é inconstitucional, vamos dizer assim, né? Porque ela prevê os 3 níveis de assistência: federal, estadual e municipal. Mas eu entendo que alguns serviços de excelência seria muito bom que nós tivéssemos, por exemplo, nas capitais, o governo federal montasse alguns hospitais de referência, né? Existem hospitais federais que são os de ensino, né? São os hospitais das universidades, esses já existem. Mas seria interessante, por exemplo, que nas capitais se montasse o serviço de urgência e emergência, bancado pelo governo federal, né? Ou o serviço de atenção básica. Alguma coisa o governo federal precisa segurar nas rédeas e assumir. Porque os estados e municípios, eles já estão investindo mais do que deveriam. Não tem. Tem município, por exemplo... Fora que estão praticamente quebrados. Isso que não tem condições. Além de estarem investindo muito, estão numa situação financeira difícil. Certeza, o município deveria investir 15%. A maioria deles investe 30%, 25%, 30%. É uma coisa assustadora. Os estados deveriam investir 12%. Às vezes investe 18, 20, e o governo federal é o único que está investindo a menos. Deveria investir em torno de 8, investe 3,5 a 4. Verdade. Então tem caixa para investir mais, né? Nós estamos perto do nosso programa, eu quero completar a chapa. Eu lhe falei no plano nacional, eu quero falar no plano local, certo? O seu partido apoia quem para o governo do estado? O nosso partido tem uma aliança que ocupou a Secretaria, né, de Saúde, o secretário de Saúde foi indicado pelo PPS, então há uma aliança com o governo atual, né?
E há que se reconhecer que, apesar de toda a rejeição que possa haver ao governo, nós tivemos 4 anos de seca terrível, né? Nós tivemos uma segurança falida que foi em parte reconstruída, vamos dizer, alguns presídios como Alcaçuz eram verdadeiros, a facilidade de se fugir dali era imensa, né? Nós tivemos a destruição da agricultura, da pecuária. Se não tivesse tido a chuva esse ano, eu acho que ia ter uma migração em massa do interior para as grandes cidades, né? Então essas coisas infelicitaram muito o governo atual, né? Então há realmente algumas dificuldades, mas há um compromisso, né? E nós realmente temos uma aliança com o governo. Do mesmo jeito, há um senador, né? Que é apoiado pela nossa coligação, que é Geraldo Melo, né? E o outro ainda está solto, né? Nós estamos, não há ainda uma decisão do PPS. Eu tenho minha preferência pessoal, mas vamos... O partido fala para oficializar, então, vai essa preferência. Provavelmente oficializar essa preferência, né? E assim, eu acho que o povo, uma boa parte, entende que é hora de mudança, entende que é hora de renovação, entende que é preciso, o país precisa dar um salto, mas eu não sei se esse pensamento é ainda o majoritário. Espero que seja. Quando abrir as urnas a gente vai saber. Vamos ver, né? Meu caro Geraldo, eu quero agradecer sua participação no Repórter 98 de hoje. O microfone é seu para as suas despedidas. Felipe, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Me coloquei como candidato em cima de ideias, de propostas, né? Quando as pessoas me perguntam por que, eu digo, porque a gente não pode se omitir, não é? Há uma hora em que a gente precisa iniciar essa mudança que a gente quer ver mais na frente. E como a gente estava conversando antes, para mudar amanhã, alguém tem que tentar mudar hoje, né? Tem que começar hoje. Nós queremos mudar nestas eleições. Se não for possível, né? Se as coisas tiverem que ir adiante, nós estaremos plantando para dar sequência, né? Mas nós estamos em campo levando ideias e minha campanha tem sido basicamente propositiva. Eu não sou de grupos familiares, né? Eu não tenho dinheiro para bancar a campanha, eu tenho uma luta muito grande na área de saúde, na área de cooperativismo e defendo com unhas e dentes a minha cidade, Natal, Marcelino Vieira, onde eu nasci, meu estado, e quero ver esse país melhor e o povo vivendo mais decentemente, com emprego, com renda, com moradia, não é? E tudo isso passa pela política. Perfeito. Doutor Geraldo, muito obrigado, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e desejo isso.